Muitos irmãos aparecendo também. Deus abençoe a todos. Quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade. Dizer ao pastor Leandro, meu muito obrigado. Dizer que amo o Senhor em Cristo Jesus, toda aquela igreja que sempre nos recebe lá com muita alegria, que sempre está nos apoiando. Então que Deus abençoe e comente, precisar de nós, estaremos sempre juntos, tá bom? Deus abençoe. Irmão pastor Décio também, seu esposo Sueli, Deus abençoe vocês. Vocês moram no meu coração, viu? Em nome de Jesus. E cadê a bonitinha? Cadê a sua filha? Ah, tá aqui, né, Tiene? Oi, Tiene. Você tá bem, Tiene? Tava com saudade de tudo. Você tá com saudade de mim? Então tá bom. Glória a Deus. Quem que meu irmão tá bravo aí? Quem que você tá bravo aí, Cacá? Isso. Você é você. Então senta aí para você ouvir a palavra e vamos dar glória. Tá bom? Glória a Deus. Você irmão não sabe, isso é meu irmão, de sangue. Para quem não sabe. Eu gosto dele 2 vezes porque ele é vascaíno igual eu. Então eu gosto muito dele. Deus abençoe. É com Deus, tá? Isso. Meus irmãos, abra vossas Bíblias comigo, livro do profeta Malaquias capítulo 3, versos 6 e diante. Versos 6 e diante, nós vamos ler alguns versículos. Deixa ele se familiarizando aqui, daqui um dia ele sobe para cá, fica aqui também, né? Não é verdade? Quem achou, diga bem. Malaquias capítulo 3, versos 6 e diante, diz assim. Nós estamos falando acerca do governo de Deus, irmão. Roubando a Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubai e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois maldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-vos. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus irmãos, observa que desde o primeiro dia que nós abrimos essa campanha, o intuito dessa campanha não é humilhar ninguém, não é dizer que tem alguns que são melhores do que o outro, não. O intuito dessa campanha é nós nos colocarmos na brecha e permitirmos que Deus governa a nossa vida, porque os nossos problemas eles vão acabar quando Deus governar a nossa vida. Há uma diferença de uma família que Deus governa a casa
e de uma família que Deus não governa a casa. Há uma diferença de um homem que é governado por Deus e outro homem que não é governado. A Bíblia está cheia de exemplos por aí de homens que foram guiados por Deus. Os irmãos observam a vida de Abraão e de Ló. Ló andava por vista, Abraão andava por fé. A Bíblia diz que os pastores de Abraão e de Ló tiveram briga, tiveram contenda. E a Bíblia vai dizer que de repente Abraão chama Ló e diz: olha, não dá mais para ficarmos juntos. Vamos agora escolher, se você escolher a direita, escolher a esquerda, e nós vamos assim se separar, para não haver mais contenda entre nós, entre os nossos pastores, porque a terra é grande, então vai caber nós. E a Bíblia diz que Ló, dirigido pela carne, dirigido pela cobiça, só vai olhar as campinas, agora de Sodoma verdinho, ele vai dizer: é para lá que eu vou. Então restou para Abraão só as montanhas, só o deserto. Mas o homem que é guiado pelo Espírito de Deus, irmão, ele vai frutificar aonde Deus, onde ele estiver, ele vai frutificar. Você precisa acreditar que a bênção de Deus, ela vai te acompanhar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, a bênção de Deus virá sobre ti. A Bíblia diz no Deuteronômio capítulo 28 que nós seremos abençoados, seremos uma bênção ao entrar, ao sair, seremos uma bênção no campo, na cidade. Aonde colocar a planta dos nossos pés, a bênção de Deus nos guiará. Então ainda há diferença de um homem que ele é guiado pelo Espírito de Deus e outro que é guiado pelos seus instintos, outro que é guiado pela a sua crença, do que faz, do que pode, do que tem. Então esse homem certamente ele há de se frustrar, mas o homem que é guiado por Deus, ele vai aceitar o governo de Deus. E muitas das vezes o governo de Deus dói, fazer a vontade de Deus machuca, não é verdade? Você vai ver Jeremias, todos diziam: Deus não vai destruir essa cidade. Todos diziam: Nabucodonosor nunca vai entrar aqui. Deus é conosco. E Jeremias era o único que dizia: não, pragas estão para vir, mortes estão chegando, cativeiros estão vindo. E para ele fazer a vontade de Deus, Jeremias vai sentir dores, Jeremias vai gemer. Então estar no centro da vontade de Deus vai te custar dor, vai te custar lágrima. Estar no centro da vontade de Deus, você vencer demônios, você vencer tua carne, você vencer a sua própria mentalidade, irmãos, vai te custar muito. Mas a vontade de Deus sempre é melhor. Ainda que ela te custa, mas ela é boa. Você não deve abrir mão, eu não devo abrir mão da vontade de Deus na minha vida, do governo de Deus na minha vida. Sempre que fomos guiados pelo governo de Deus, Deus há de nos sustentar. Escute bem, quando Deus, ele disse para Abraão: sai da tua terra, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava falando para Abraão assim: ó, larga tudo que você crê, tudo que você acredita, e tudo aquilo que você está apoiado, e vai para um lugar onde você não conhece ninguém, onde você não sabe como vai ser o teu amanhã, mas vai para lá porque eu vou te sustentar. Isto não é andar por vista, mas é andar por fé. Andar por fé é você obedecer a Deus, a quem te mandou andar, a quem te pediu para você
Você precisa agora obedecer. Quando Deus manda Moisés ir falar com o faraó, Moisés disse assim, Moisés pensou na cabeça dele: eu vou falar, o faraó vai me obedecer, vai soltar o povo e tudo vai acabar. Vai não. Moisés falou com o povo, falou com o faraó chamou seus capitães e disse: olha, esse povo aí está com muito tempo vago, vamos colocar mais trabalho nesse povo, vamos apertar mais o cinto para eles. Estão com muito tempo a pensar em adorar, estão com muito tempo a pensar em glorificar a Deus, estão com muito tempo pensando em Yahvé. Vamos tirar esse tempo deles. Eles não terão tempo mais para pensar. A Bíblia diz que o povo, irmão, ficou irado com Moisés. O povo chega para Moisés e Moisés vai ver que o rosto do povo para ele não era bom mais. Você sabe quando as pessoas mudam contigo, sabe? Você bateu o olho, você sabe, essa pessoa mudou comigo. Ela não é mais a mesma. Moisés olhou para os líderes, os anciões, e viu que a face deles tinha mudado. E os anciões olharam para Moisés e disseram: olha, desde o dia que você entrou para Faraó, Faraó tem que judiar de nós, Faraó tem machucado, Faraó tem colocado carga pesada sobre nós. Moisés agora pega aquelas falas e vai até Deus. Moisés olha para Deus e diz: Senhor, teve um dia que eu falei com o Faraó tem machucado o povo, o Senhor não fez nada. Escute isso aqui, irmão. Moisés vai dizer: o Senhor não fez nada. Às vezes as coisas não saem da maneira que nós pensamos. A Bíblia diz que Deus testa a nossa fé. A nossa fé é provada no fogo. Assim como o ouro passa pelo fogo, assim é a nossa fé. Então significa que nós vamos gemer. Vai sentir novo. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, agora você verá. Eu vou tirar o meu povo do Egito com mãos fortes, com braços poderosos. Eu vou arrancar o meu povo do Egito. O que eu quero que você entenda aqui é que no livro de Malaquias, no capítulo 3, Deus está retificando, Deus está querendo aquilo que era dele por direito. Deus está cobrando o povo aquilo que é dele por direito. Deus olha para o cenário de Israel e encontra os sacerdotes corrompidos. O povo pereceu por causa dos sacerdotes, porque os sacerdotes eram líderes e os sacerdotes não estavam fazendo o seu papel direito. Então Deus começa dizendo assim, no capítulo 3, no verso 6: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ponto. Deus está dizendo para eles: olha, vocês não morreram ainda, vocês não foram consumidos ainda, porque eu, Senhor, não mudo. A minha misericórdia ainda é grande, a minha benignidade ainda é grande. É por isso que vocês ainda estão vivos. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Eu disse aqui quarta-feira que Deus, ele é tardio em irar. Mas entenda bem, ele é tardio em irar não significa que ele não ira. Ele apenas às vezes tarda a sua ira. Então isso mostra a misericórdia de Deus para conosco. Nós pecamos, nós vacilamos, vamos para a oração e Deus diz: está perdoado, meu filho, está perdoado, meu filho, eu te perdoo, eu te perdoo. Isto é a misericórdia de Deus. Agora escute isso aqui. Desde o dia dos vossos pais,
vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. O estatuto, irmão. Israel tinha 613 leis para guardar. E era obrigatório Israel observar. E Deus está dizendo: olha, faz muito tempo que vocês estão desviando do meu estatuto. Faz muito tempo, é desde o dia dos seus pais, que a gente atravessou uma geração, e vocês continuam ainda se desviando dos meus estatutos e não guardam os meus mandamentos. Aí a Bíblia diz aqui, ó: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Olha o convite de Deus, irmão. O convite de Deus para nós sempre é maravilhoso. Mesmo Deus vendo a sua nação, o seu povo errado, Deus diz: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Lembra de Isaías capítulo 55? Deus fala a mesma coisa: tornai vós para mim. 20. O mesmo convite que Deus está fazendo aqui em Malaquias, no livro do profeta Isaías, Deus faz também. Primeiro, Deus quer uma ação nossa, porque toda ação ela vai trazer uma reação. Então, quando você tem uma ação para com Deus, dizendo: Deus, eu vou me tornar para o Senhor. O que é você se tornar para Deus? É você entregar-se a Deus. É você verdadeiramente dizer: Deus, está aqui, eu me entrego o meu caminho ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Dirige ela, Senhor. Conduz ela. Nós confiamos a nossa vida na mão do médico, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Quando você vai fazer uma cirurgia, você pode até orar a Deus, mas a sua vida está na mão do médico. Um errinho que ele fizer lá, já é. Você confia a sua vida às vezes na mão da polícia. Você confia a sua vida às vezes na mão do seu patrão. E por que não confiar a sua vida na mão de Deus? Por que não entregar a sua vida na mão de Deus, que pode fazer todas as coisas? Aí o Senhor diz ainda: olha, deixa eu só me encontrar aqui. E eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei em que havemos de tornar. Deus faz a pergunta e ele mesmo responde com outra pergunta. Ele já conhece o coração do povo, ele está dizendo: mas vós se pergunta no que haveis de se tornar. Parece nós hoje. Parece cada um de nós hoje. Sabemos que estamos errando e diante de Deus ainda mantemos uma aparência. Senhor, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu fiz nada, Senhor. Ou nós fizemos ou largamos de fazer. Quando largamos de fazer também erramos. Porque cada um de nós cristãos temos uma tarefa a fazer. A tarefa não foi dada para pastor apenas, para evangelista, para missionário, para presbítero. Não, a igreja recebeu uma tarefa. A igreja recebeu um ide do Senhor. E a igreja tem que fazer o ide do Senhor. Aí escute bem, Deus diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubai. E dizei: em que te roubamos? Os dízimos e nas ofertas. Irmãos, é a vontade de Deus nos abençoar. É a vontade de Deus, irmãos, nos dar o melhor dessa terra. O povo de Deus estava no Egito. Deus vai dizer para Abraão: eles ainda vão passar, eles serão por muitos anos nessa terra massacrados, mas depois eu vou tirar eles dessa terra com honraria. Eles vão sair daqui prósperos. Aí quando você vê no livro do Êxodo, no livro da saída, você vai ver que no dia que eles vão sair,
Deus vai dizer para Moisés: manda o povo pedir vaso de prata, vaso de ouro, pedir vestes, vidas, pedir tudo de bom. Com quem? Com os egípcios, com aqueles que maltrataram, com aqueles que pisotearam, com aqueles que durante 4 séculos não tinha massacrado o povo de Deus. Deus agora diz: eles vão sair aqui próximos. Entenda que eles teriam que sair para cultuar. Ninguém cultua com a mão vazia. Ninguém vai cultuar o Deus Yahvé com a mão vazia. Deus vai dizer: ninguém chega perante mim com a mão vazia. Quando eu disse aqui, irmãos, e continuo falando, falei na Santa Ceia, alguém diz: pastor, esse fulano aqui é pobre, de maré. Deus não quer nem saber se ele é pobre. Deus quer a fidelidade dele. Deus não faz distinção de pessoas, irmão. Por isso os fariseus vão olhar para Jesus e vão dizer: tu é diferente. Tu não olha a aparência do homem. Por quê? Porque o fariseu fazia isso. O fariseu, ele fazia distinção de pessoa. Se a pessoa tinha dinheiro, eles tratavam bem. Se a pessoa era pobre, eles não tratavam bem. A pessoa nem no templo entrava. Jesus nunca olhou para a aparência do homem. Jesus deu a oportunidade de todos irmãos louvar e glorificar a Deus. Quando João disse para os seus discípulos: vai até Jesus e pergunta para ele se ele é o Messias ou nós devemos esperar outro. Jesus expulsa os enfermos, expulsa os demônios, Jesus inventou a cura, Jesus prega o evangelho para os pobres. E Jesus olha para os discípulos de João e diz: fala para João que o evangelho é pregado para os pobres. Então isso também é um sinal. Ei, o Messias não ia fazer diferença de pessoa, nem distinção de pessoa. Ele pregaria o evangelho para todos. Agora, no reino de Deus, eu vim de uma igreja assim, aonde eu vi o meu pastor dizendo: aquela pessoa ali é pobrinha, ela não pode se amar, ela vai continuar pobre, ela vai continuar miserável, ela vai continuar e mostrar falta no mundo espiritual. Porque Deus não trata dinheiro na igreja como dinheiro. Dinheiro é dinheiro lá fora. Aqui não é dinheiro. Aqui se chama semente. Semente. Aqui dentro da igreja, o teu real, a tua moeda, o teu dízimo não é tratado como dinheiro. Ele é tratado como semente. Porque todas as vezes que você planta na terra, a semente retribui muito vezes para você, mais de 100 vezes. E é isto que Deus está dizendo: todas as vezes que você plantar na terra, aleluia, Deus vai te devolver 100 vezes mais. Mas quem não tem essa visão, ele fecha a mão para Deus. Ele diz: não, eu trabalho 30 dias, você está doido. Trabalho no sol, eu trabalho na casa de patroa, só eu sei que ouço, só eu sei que eu passo. Para chegar lá dar 100 reais na igreja, para chegar lá dar 1.000 reais na igreja, você está doido. Esta pessoa, irmão, ela não entendeu o princípio da honra. O princípio da honra, você precisa honrar a Deus, para Deus te honrar. Quando você chega no livro do profeta Ageu, o profeta Ageu está combatendo o povo dizendo: vocês comejam muito. Lá no livro de Ageu, vocês querem muito. Quem não quer muito, irmão? Você acha que eu não queria trocar o meu carro? Será que eu não queria parar de comer Mercedes agora? Uma BMW? Abrir a porta ali e dizer: ô glória. Ei, pastor, você acha que eu não queria uma casa na beira de uma praia? Você acha que eu não queria uma casa com piscina, em todos os quartos com ar-condicionado?
Se eu falar que eu não quero, eu estou mentindo, eu sou hipócrita. Eu quero isso, eu almejo isso. Agora, se eu vou ter, é outra coisa. Se eu vou tomar posse disso, é outra coisa. E é exatamente isso que o profeta está dizendo ao povo. E o profeta está dizendo: olha, mas a ordem de Deus é para vocês olhar para a casa dele, olhar para o templo dele. Vocês estão na casa de vocês, agora maravilhosa, confortável, e a casa de Deus está abandonada. Deus está dizendo: o pouquinho que vocês têm, o salário que vocês recebem, ó, no saco furado. E o pouquinho que sobrou, ó, não é o diabo. Escute isso aqui, irmão, não é o diabo. Não põe culpa no diabo. Não é o Satanás, não é a pombagira, não é o tranca-rua. Deus dizendo no livro do profeta Ageu: eu, o Senhor, vou fazer isso, ó. O que é isso, pastor? Sabe? Porque todos nós pegou o salário na mão, você fala: tem que pagar a Casa Bahia, loja 100, tem que pagar o padaria, tem que pagar o anel da mercearia, tem que pagar fulano, ciclano. Então o seu dinheiro já está o quê? Contado. Quando você pensar: vai sobrar 200 conto hoje para mim, aí Deus lá de cima, não é o diabo, é Deus, vai fazer assim, ó. Quando você pensar que sobrou, não sobrou mais nada. Alguém rouba a sua casa, alguém, irmãos, aleluia, te dá um calote, aparece dívida, a conta aumenta, alguma coisa queima, e você pergunta: meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma campanha aqui. Eu tenho que fazer uma campanha, pastor, vai cá fazer uma campanha, porque o devorador está devorando tudo na minha casa. Só que você esqueceu de ler Bíblia. Não é o demônio. Você está lutando contra o próprio Deus. Não é Satanás. É o próprio Deus lutando contra você. E contra Deus não tem ninguém que vence. Você vence demônios, você vence Satanás, você vence Lúcifer, você vence macumba, mas você não vence Deus. Querer medir força com Deus é perda de tempo. Querer lutar contra Deus é perda de tempo. Você pode observar que tem pessoas que estão como estavam no deserto, rodando 40 anos no mesmo lugar, a mesma luta sempre, os mesmos problemas sempre, e você se questiona dizendo: por que isso? Por que essa mesma luta? Escute isso aqui agora, para a gente andar por fim. Porque Deus disse assim: me roubai nos dízimos e nas ofertas. Dízimo é para repreender o devorador. O dízimo é para proteger o que você tem. Deus promete na sua palavra em guardar o que você tem. Alguns irmãos aqui já chegou para mim dizendo assim: pastor, eu vou perder o carro porque eu estou com dificuldade de pagar o carro. Muitos. Pode perguntar para todos eles o que eu falei, porque eu sei quem é dizimista e quem não é. Eu disse: você não perde o seu carro. Você não perde o seu carro. Deus vai te abençoar. E ninguém perdeu o carro. Já até pagaram o carro por causa da fidelidade deles. Agora, se ele não fosse dizimista, você acha que eu ia abrir minha boca? Não ia. Eu não sou nem maluco de entrar numa guerra que é com Deus. Se eles não fossem fiel à casa de Deus, eu jamais pularia na frente, na madrugada, e dizer: Deus, olha a luta do irmão, olha a luta da irmã, Senhor. Porque aí eu teria uma briga com Deus. Deus viraria contra mim. Você lembra de Balaão? Quando a jumenta se desviou do anjo, o anjo foi ali para matar Balaão, porque Balaão estava lutando contra Deus. Deus dizia para ele: não faz isso, ele fazia. Não amaldiçoa, ele queria amaldiçoar.
Então Deus enviou o anjo se posicionou com a espada na frente, a jumenta via, corria dele, corria, até que ele espancou. Aí Deus abriu a visão dele, ele viu o anjo com a espada na mão. E o anjo dizia para ele: você só não morreu por causa dessa jumenta. Existe animal mais esperto do que um ser humano? Será que é possível isso? Será que o animal está com a visão mais aberta do que um ser humano? Para entender o perigo que Deus, que as coisas de Deus representam para nós. Não é a vontade de Deus que o diabo vence a gente, a macumbeira vence a gente. Não, não. Existia uma moça, ela chegou na minha casa, e eu sempre dei o costume de ungir lá fora, na minha calçada. E ela pensou lá fora, aí ela olhou para mim e falou assim: pastor, fizeram um trabalho para o senhor aqui. Aí ela falou assim: mexeram aqui na calçada e mexeram no portão. E a gente que é sensível no mundo espiritual, você sente isso. Não precisa Deus usar profeta para falar para você. Você que é sensível no mundo espiritual, você sabe quando tem alguma coisa errada. Talvez você não viu, talvez Deus não te revelou, mas você está sentindo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele identifica com o teu espírito. Então há uma relação do Espírito de Deus com o teu espírito. Então eu já estava sentindo que tinha alguma coisa errada. E eu sabia da onde estava vindo já. Então melhorou. Mas teve êxito, pastor? Não teve êxito, por quê? Porque a minha guarda não está baixa. Sempre a guarda está alta, a guarda da oração, do jejum, tem que estar alta para vencermos essas coisas. Agora escute isso aqui, vamos lá. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazeis prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolheres. Aí Deus está dizendo: olha, isso aqui é uma ordenança de Deus. Trazer o dízimo, trazer a oferta, para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias da igreja. O governo revogou uma lei que o Bolsonaro tinha feito, que isentava os pastores de muita coisa, a igreja de muita coisa. Lula foi lá e já cortou isso. E muitas das vezes a igreja, ela não está entendendo que esta casa ou qualquer outra casa que se diz casa de Deus, ela é mantida pela fidelidade dos crentes. Se o crente não for fiel, a porta fecha. Se o crente não for fiel, a porta ela vai se fechar. E uma porta de uma igreja se fechando, irmão, o reino das trevas bate palma. Porque se abre vários centros de umbanda, quimbanda, a nossa cidade vai perdendo já o número de tantos centros de macumba que já se abriu. E você acha que isso é bom? Você acha que isso é legal? Isso nunca foi bom. Isso nunca foi bom. Só quem mora do lado de um centro, do lado de uma casa de umbanda, de candomblé, vou colocar em um raio de 1 quilômetro, sabe as influências que recebe, sabe as influências perturbadoras que acontecem. Agora escute isso aqui, vamos voltar para cá. Jesus disse, a palavra do Senhor diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, ele não destruirá o fruto da vossa terra. Deus está dizendo que ele vai repreender um demônio por nome devorador. O devorador existe, irmão, ele existe. Quarta-feira aqui eu falei acerca do perdão, da misericórdia, da compaixão. Mateus capítulo 18,
Jesus está contando a parábola do servo incompassivo. O seu senhor perdoou a sua dívida, mas ele não perdoou a dívida do conservo. Antes ele foi e colocou o seu conservo na prisão. Então o seu conservo foi reclamar para o teu senhor e disse para o seu senhor: Senhor, o senhor perdoou a dívida daquele servo, mas aquele servo não perdoou a dívida do conservo. Então a Bíblia diz que o seu senhor vai dizer para ele: eu entrego você na mão dos atormentadores. Olha aqui para mim, irmãos, existe um demônio que ele age na vida dos crentes. Eu vou dizer crente que não consegue perdoar. Esses atormentadores são demônios. Jesus ele disse assim: assim fará o vosso Pai, se de todo o vosso coração não perdoais ao seu irmão e a sua ofensa. São duas coisas. Precisa perdoar do coração duas coisas: a pessoa que te ofendeu e a ofensa dela. Se não perdoar, Jesus está dizendo, no verso antes, vai ser entregue nas mãos dos atormentadores. Por que tem tanto crente atormentado, perturbado? Crente que não dorme, crente irmão depressivo, crente com crise de ansiedade fora do comum. Por quê? Busca lá no profundo para ver se não tem raiz de amargura. Tem raiz de amargura. E muita. Eu não consigo perdoar, eu não quero perdoar, eu não vou perdoar. E todas as vezes que nós caímos para isso, somos entregues na mão de demônios. Quando João entra com Jesus na terra dos... Esqueci o nome agora. Depois se lembrar, você me ajuda aí. Jesus entra numa terra, você sabe dos saduceus? Não, saduceus não. Jesus entra numa cidade. Quando Jesus entra numa cidade, João disse: Senhor, não deram glória ao teu nome. O Senhor quer que nós oramos, pedimos que caia fogo do céu como Elias e mata todos. Jesus disse: vocês não sabem que espírito que está em vós? Jesus repreendeu na hora. Jesus está dizendo: o espírito que está em vós não é um espírito de demônio, não é um espírito vingativo, não é um espírito agora que, se a pessoa não te agrada, você quer matar, você quer destruir. Não, é pelo contrário. Paulo disse que nós somos a escória do mundo. O que você entende como escória? Escória é para ser pisado, escória é para ser jogado para os cantos. Então não espera que as pessoas te amem, mas espere que as pessoas te odeiem. Espere que as pessoas te rejeitem. Espere que as pessoas, irmão, olhem para você indiferente. Porque Isaías capítulo 53, quando Isaías descreve sobre Jesus, Isaías vai dizer: ele era o mais desprezado entre os homens, o mais indigno entre os homens. O homem, ninguém olhava para a face dele, se desviava dele, corria dele. Ninguém queria ficar perto dele. Então, se Jesus passou por isso, nós também iremos passar. Não podemos ter espírito de vingança. A falta de perdão tem um demônio que atormenta. Assim como a falta da fidelidade, os dízimos, as ofertas, existe um demônio que entra. E esse demônio não adianta orar, esse demônio não adianta jejuar, esse demônio só sai com a fidelidade. Eu me lembro que uns anos atrás eu estava fazendo um trabalho de libertação aqui com uma moça, e ela disse para mim assim: Pastor Carlos, eu quero fazer uma oferta remissiva. Eu nunca tinha ouvido falar nessa oferta. Eu disse: oferta remissiva? Como é que é isso? Ela disse: eu nunca ouviu. Eu falei: nunca ouvi falar nisso. Ela disse: mas existe, pastor. Eu falei: mas em que sentido você quer fazer uma oferta remissiva?
Ela disse: pastor, eu passei por mais de 180 centros. Gastei muito dinheiro na macumba para conseguir aquilo que eu queria. E é por isso que eu estou do jeito que eu estou hoje, cheio de demônio, perturbada, na miséria. Eu quero fazer uma oferta remissiva. Eu falei: amém. Eu vou estudar mais sobre isso, vou buscar entender mais sobre isso, mas eu não sei o que é isso. Aí eu fui pesquisar, irmãos. Pastor, como é que chama aquele pastor? Oswaldo Lobo, né? Vi ele falando sobre isso, Teresa falando sobre isso, mas não via isso na Bíblia. Aí um dia eu estou lendo a Bíblia em casa, lendo o Velho Testamento, e no Velho Testamento eu encontrei Deus falando assim: vocês vão trazer para mim uma oferta pelos vossos pecados que vocês não lembram. Aí eu falei: aqui dá a oferta remissiva. Deus disse: sabe aquele pecado que vocês não lembram, que vocês cometeram, mas está aqui no meu memorial? Eu quero uma oferta por ele. Aí veio na minha memória a oferta remissiva, porque até então eu estava me questionando: que oferta remissiva é? Da onde tiraram isso? Então, irmão, entenda uma coisa: nós precisamos ter um coração voluntário para com Deus. Não é, você não faz nada com o pastor. Ninguém nessa igreja pode chegar para mim e dizer assim: pastor, o senhor foi lá na minha casa buscar o meu dízimo, o senhor me cobrou o meu dízimo. Não, nunca fiz isso, nunca vou fazer. Está aqui, ó, o manual: trazer o dízimo. Não é para buscar o dízimo, é para trazer. Significa que você foi tocado por Deus, é o teu coração. Você está dizendo: Deus me dá 90%, eu tenho que devolver 10% do Senhor. Eu tenho que ser fiel a Deus. Aí Deus vai me honrar. Agora escute isso aqui para a gente terminar, irmão. Agora eu vou terminar mesmo. Demônios que precisam ser vencidos pela sua fidelidade. Coloca aí, filha, Joel capítulo 4, capítulo 1, verso 4. Joel capítulo 1, verso 4. Joel é o profeta do avivamento, mas Joel, ele também vai dizer como que Deus está virado com o seu povo, porque faltou ao povo fidelidade. Olha só, o povo não aceitou o governo de Deus. Olha o que diz a Bíblia, verso 1, capítulo 1, verso 4, é isso? Capítulo 1, Joel. Vocês estão em Malaquias. Isso. Ó, o que ficou da largada, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Despertai vós, bêbados, chorai e gemei, todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Esse moço está dizendo alegria. Deus está dizendo: olha, acabou a alegria. O mosto foi tirado da tua boca, a alegria foi tirada. Por quê? Por causa do verso 4. Aqueles 4 exércitos que Deus enviou para destruir a lavoura de Israel. Deus está dizendo: vocês vão passar um tempo de miséria, até vocês aprenderem a me honrar, até vocês aprenderem a olhar para mim, porque eu, Senhor, tenho a vocês. Agora coloca aí para a gente terminar, Salmo 34, versículo 9 e 10. E assim eu termino. A gente ora e vamos para a nossa casa. Salmo 34, versículo 9 e o 10. Vai lá no 9. Olha só: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta os que o temem. Esse é o conselho do salmista, viu, irmão? Ó, temei ao Senhor. A falta de temor te leva à prepotência, ao orgulho.
Você acha que você não depende mais de Deus? Mas quando você teme a Deus, Ele está dizendo, ó, temei ao Senhor, vós, os seus santos. Então tem direção, é só os santos. Pois nada falta aos que o temem. Aí o verso 10 vem dizendo: os filhos dos leões necessitam, sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor, bem nenhum faltará. Bem nenhum faltará. Busca Deus, irmão. Eu tenho bagagem suficiente para dizer para os irmãos: Deus não deixa o justo perecer. Eu sei o que é comer carne, sei também o que é comer angu, sei que é olhar para lá e não ter nada, sei também o que é ter roupa, e sei também o dia que só tinha um tempo para usar, faltava tudo. Mas a fidelidade a Deus não pode faltar. O Deus que nos prometeu nos dar uma vida com abundância, Ele quer continuar fazendo isso. Ele quer mudar a tua vida. Deus não chama ninguém para ser rico, mas Deus chama você para ser próspero. Próspero é você comer, irmão, o bom e do melhor. É você querer comer vamos fazer um churrasco hoje. Você falar, vamos no mercado, vamos comprar uma carninha hoje, vamos comer. Você olhar para teu marido e dizer para ela assim, ó, vamos para o costelão hoje? Ah, para o costelão. Isso é ser próximo. E Deus, Ele quer fazer isso. Pastor, mas como vai ser isso? Eu não sei. Eu não sei qual o caminho que Deus vai abrir para você. Qual é a porta que Deus vai abrir para você. Eu só sei que a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Agora, aceita o governo de Deus. Aceita. Não fuja do governo de Deus. Não fuja. Deus, Ele é